Em maio de 2013, paramédicos entraram em um apartamento em Palmdale, Califórnia, e encontraram um menino de 8 anos no chão em parada cardíaca. O paramédico que atendeu a ocorrência disse que em toda a sua carreira nunca tinha visto nada igual. Era como se cada centímetro daquele corpo havia sido abusado. Projéteis de chumbinho alojados no interior do corpo, queimaduras de cigarro da cabeça aos pés, costelas quebradas em diferentes estágios de cicatrização, o que significava que as fraturas aconteceram em momentos diferentes ao longo de meses. O nome dele era Gabriel Fernandes. Ele tinha 8 anos. E as pessoas responsáveis por fazer isso com ele eram a própria mãe e o namorado dela. Mas essa não é apenas a história de dois monstros. Essa é a história de pelo menos 8 momentos em que alguém viu o que estava acontecendo com Gabriel e não fez nada suficiente para salvá-lo. Gabriel Daniel Fernandes nasceu em 20 de fevereiro de 2005 em Palmdale, Califórnia. Sua mãe, Pearl Fernandes, não queria aquela criança. Deixou Gabriel no hospital nos primeiros dias após o nascimento. Quem o criou nos primeiros anos de vida foi o tio-avô Michael e o companheiro dele, David. Por tudo que se sabe, foi um período estável. Gabriel era uma criança quieta, gentil, que queria apenas atenção e carinho. Em 2009, quando tinha 4 anos, foi levado para morar com os avós maternos, Robert e Sandra Fernandes. Segundo relatos do caso, o motivo foi a objeção do avô ao relacionamento homossexual de Michael e David. Gabriel ficou com eles por mais 3 anos. Na escola, os professores percebiam que Gabriel era especial da maneira mais suave. Não era agitado, não era problemático, era o tipo de criança que ficava perto do adulto, que buscava afeto. Em outubro de 2012, tudo isso acabou. A mãe, que havia abandonado o filho ao nascer, decidiu que queria a guarda de Gabriel de volta. O motivo documentado não foi amor, foi dinheiro. Ela queria aumentar o valor que recebia do auxílio social. Gabriel foi entregue à mãe quando tinha 7 anos. A partir dali, ele teria menos de 1 ano de vida. Muito antes de Gabriel nascer, Pearl já era considerada pela própria família como alguém fora de controle. Uma mulher com um histórico difícil, pai preso, segundo seu próprio relato, mãe que ela descrevia como abusiva, abandonou a escola na 8ª série. Em 2011, uma avaliação cognitiva mostrou que sua compreensão verbal era equivalente à de uma criança do 2º ano do ensino fundamental. A defesa usaria isso mais tarde para dizer que Pearl era manipulável, incapaz de controlar suas próprias reações. Mas a própria família não havia assim. A tia-avó disse diretamente: Pearl nunca foi a vítima. Nas brigas, Pearl era abusiva. Esse conflito nunca foi resolvido, mas Pearl não estava sozinha quando decidiu buscar Gabriel. Havia um homem na história. Isauro Aguirre, conhecido como Tony, ele e Pearl estavam juntos havia cerca de 2 anos quando Gabriel chegou a casa. Por fora, Aguirre não parecia um perigo para ninguém. Trabalhou por 3 anos num lar de idosos como cuidador. A ex-chefe do lar de idosos contou que ele sugeria rotas panorâmicas para os idosos apreciarem a paisagem durante os passeios. Os residentes o adoravam. Esse era o homem que ia dividir o teto com Gabriel. Aguirre e Pearl frequentemente acusavam Gabriel de ser gay e usavam isso como justificativa para punir qualquer comportamento que considerassem feminino, brincar com bonecas ou ser gentil demais. O que aconteceu nos 8 meses seguintes foi documentado detalhe por detalhe e é difícil de ouvir. Gabriel chegou à casa de Pearl e Aguirre em outubro de 2012. O que começou acontecendo ali não foi um episódio isolado de violência, foi uma rotina. O irmão de Gabriel, Ezequiel,
tinha 12 anos na época, ele descreveu o que via. Um dia atípico começava com Aguirre socando Gabriel, chutes, golpes com a fivela metálica do cinto, com um cabide de metal no corpo nu da criança. Aguirre tinha 1,88 m e pesava 122 quilos. Gabriel pesava 27 quilos. E os dois riam enquanto faziam isso. Gabriel era o único alvo, os outros irmãos não eram tocados. Com o tempo, a violência escalou. Atiravam nele com uma pistola de chumbinho, no rosto, na virilha. Os projéteis ficavam alojados dentro da pele, queimaduras de cigarro na cabeça que havia sido raspada, pimenta spray jogada no rosto, banhos forçados com água gelada, 2 dentes arrancados. À noite, Gabriel não dormia em uma cama. Havia um armário de madeira pequeno no quarto. Os irmãos chamavam de a caixa. Gabriel dormia ali dentro, amarrado, amordaçado. Era o único lugar onde podia ir ao banheiro e era obrigado a limpar o próprio dejeto. Mas a violência física não era tudo. Gabriel era forçado a usar roupas femininas para ir à escola. Era forçado a comer a areia da caixa do gato, comida estragada e o próprio vômito. Tudo isso estava acontecendo dentro de um apartamento comum, numa cidade comum, enquanto Gabriel continuava indo para a escola. E foi na escola que alguém finalmente percebeu. Na véspera do Halloween de 2012, Gabriel se aproximou da professora e fez uma pergunta que ela nunca esqueceu. É normal, mãe, bater nos filhos? Garcia pediu que ele explicasse melhor. Gabriel perguntou se era normal apanhar com a fivela metálica de um cinto até sangrar. Garcia ligou imediatamente para a Central de Abuso Infantil. Uma assistente social chamada Stephanie Rodrigues foi designada para o caso. Rodrigues visitou a casa, observou uma contusão nas nádegas de Gabriel. Bill admitiu ter batido nele com um cinto. Na visita seguinte, Rodrigues registrou que as crianças estavam visivelmente saudáveis, adequadamente vestidas e sem marcas ou hematomas. O caso foi considerado de baixo risco. Na maioria das visitas, os assistentes sociais entrevistaram Gabriel na presença da mãe, violando o protocolo básico. Toda vez que era questionado na frente de Pearl, Gabriel se retratava, e isso era registrado como ausência de abuso. Mas os sinais continuavam aparecendo e ficando cada vez mais difíceis de ignorar. Em novembro, Gabriel começou a chegar à escola com pedaços de cabelo arrancados e crostas no couro cabeludo. Em janeiro, chegou com hematomas circulares no rosto. Disse à professora Garcia que a mãe havia atirado nele com uma pistola de chumbinho. Garcia ligou de novo para Rodrigues. Rodrigues não pôde discutir detalhes do caso com ela. Nesse mesmo mês, o supervisor Kevin Bond assinou a transferência do caso para outro assistente social, Patrícia Clemente, de 62 anos. Apesar do risco documentado de abuso grave, Clemente visitou a casa 3 vezes entre fevereiro e março de 2013. Em todas as visitas, registrou que não havia riscos à segurança. Em 6 de março de 2013, o caso foi encerrado. Gabriel ainda tinha 2 meses e meio de vida, até que alguém de fora do sistema viu Gabriel. Em abril de 2013, um homem chamado Arturo Martinez trabalhava como guarda de segurança no escritório do Departamento de Serviços Sociais em Palmdale. Pearl entrou com os filhos para solicitar benefícios. Martinez viu Gabriel de perto, hematomas por todo o rosto, mais de 1 dúzia de marcas de cigarro na cabeça, aparência de desnutrição grave. Arturo, diante daquela cena, resolveu ligar para o 911 e fazer uma denúncia. O atendente do 911 respondeu: "O senhor precisa ligar para o número não emergencial." Ele ligou
e uma deputada foi enviada à casa de Pearl, mas não registrou nada de errado, nenhum relatório arquivado. Enquanto Arturo observava Gabriel, Pearl percebeu, tentou bloquear a visão dele. Um dos irmãos se aproximou de Gabriel e disse baixinho: "Mamãe vai pegar você." Havia ainda uma conselheira, Barbara Dixon, que visitou a casa de Gabriel. Encontrou-o mancando, com o olho roxo, arranhões no rosto e hematomas nos pulsos e tornozelos. Duvidou da versão da família. Segundo Dixon, seu supervisor desencorajou o repórter, e ela obedeceu. Os investigadores de abuso infantil nunca souberam das lesões que ela viu enquanto Gabriel estava vivo. Ao menos 8 pontos de contato, ao menos 8 momentos em que alguém viu e não foi suficiente. 6 dias antes de Gabriel morrer, a escola tentou uma última vez. Gabriel não aparecia na escola havia dias. A escola designou um deputado para verificar o que estava acontecendo. Ele foi até o endereço que tinha no sistema, mas o endereço estava errado. Ligou para Pearl. Pearl disse que Gabriel havia se mudado para o Texas para viver com a avó. O deputado tentou obter o endereço correto. Depois disso, aparentemente encerrou a investigação. Não arquivou nenhum relatório. 6 dias depois, em 22 de maio de 2013, Pearl ligou para o 911. Disse que Gabriel havia caído e batido a cabeça numa cômoda, que não estava respirando. Aguirre fez uma ligação separada com uma versão diferente. Disse que Gabriel havia ficado inconsciente enquanto brincava com o irmão e que antes disso tinham colocado ele no chuveiro com água fria, tentando fazer um primeiro socorro. 2 ligações, 2 versões. Os paramédicos encontraram Gabriel nu no chão da sala em parada cardíaca. O paramédico James Cermak testemunhou mais tarde. Ele disse: "Era simplesmente uma quantidade inacreditável de trauma no corpo dele. Era como se cada centímetro daquele menino tivesse sido abusado." Disse ser a pior cena que havia atendido em toda a sua carreira. O deputado Ronald McCarthy, um dos primeiros a chegar, registrou que Pearl e Aguirre estavam completamente desinteressados enquanto os paramédicos trabalhavam no corpo nu e molhado de Gabriel no chão da sala. No hospital, o que os médicos encontraram levou dias para ser documentado. Gabriel foi transferido para o Children's Hospital em Los Angeles. A enfermeira que o recebeu disse: "Cada centímetro de Gabriel estava roxo e inchado. A pele tinha uma cor preta e azul. Ele estava frio ao toque. Gabriel estava em morte cerebral, sem nenhuma função cerebral." A autópsia levou 2 dias completos para ser concluída. O médico legista afirmou que nunca havia visto antes tantas lesões em uma criança. Fratura do crânio, múltiplas fraturas de costela em diferentes estágios de cicatrização, o que significava que haviam ocorrido em momentos diferentes ao longo de semanas. 8 projéteis de chumbinho recuperados do interior do corpo, pneumonia bilateral, desnutrição grave com atrofia de órgãos internos, areia de gato no estômago. A causa da morte foi traumatismo contuso, agravado por desnutrição e negligência. Não foi um evento único, foi o resultado acumulado de 8 meses. Gabriel pesava 27 quilos, media 1,25 m e tinha 8 anos. Enquanto Gabriel ainda estava no hospital, a polícia foi até Aguirre. O detetive interrogou Aguirre 3 vezes no mesmo dia, 23 de maio de 2013. Na primeira entrevista, Aguirre disse que seu relacionamento com todos os filhos de Pearl era bom, que Gabriel era difícil, que fazia o que podia. A cada entrevista, a versão foi desmoronando. No final,
Aguirre confessou que havia socado Gabriel tantas vezes que perdeu a conta. Na casa, a polícia encontrou o que havia acontecido ali dentro: um taco de beisebol, um porrete, 2 pares de algemas, 10 pistolas de chumbinho e o armário, a caixa onde Gabriel dormia amarrado e amordaçado todas as noites. Pearl foi presa no dia 23 de maio, Aguirre também por tentativa de homicídio, porque Gabriel ainda estava vivo em morte cerebral. Gabriel morreu em 24 de maio de 2013. As acusações foram elevadas para homicídio em primeiro grau, com circunstâncias especiais de tortura. Depois da morte de Gabriel, a professora Jennifer Garcia encontrou uma nota guardada na carteira dele na escola. Gabriel havia escrito: "Eu te amo, mãe." E Gabriel é um bom menino. Uma criança que a própria mãe torturava, que ainda assim escrevia que a amava. O julgamento de Isauro Aguirre começou em setembro de 2017, 4 anos após a morte de Gabriel. O promotor Jonathan Atami abriu o julgamento com uma foto ampliada do corpo de Gabriel na mesa de autópsia, coberto de ferimentos da cabeça aos pés. Foi a primeira prova apresentada ao júri. Atami disse ao júri: "Ele teve 8 meses para salvá-lo." A defesa admitiu que Aguirre havia batido em Gabriel, mas argumentou que a morte foi acidental, resultado de uma explosão de raiva sem premeditação. Trouxe ex-colegas de trabalho que descreveram Aguirre como gentil e sensível. O irmão de Gabriel, Ezequiel, que tinha 12 anos quando tudo aconteceu, testemunhou com as câmeras desligadas a pedido da família. Descreveu os dias dentro daquela casa, as armas usadas, e disse que os dois riam durante os abusos. O júri deliberou por 8 horas. Culpado de homicídio em primeiro grau, culpado na circunstância especial de homicídio com inflição de tortura. Quando o veredito foi lido, o promotor Atami foi visto chorando enquanto abraçava o pai biológico de Gabriel. Em dezembro de 2017, o júri recomendou a pena de morte. 2 meses depois, Pearl fez um acordo para evitar o mesmo destino. Em fevereiro de 2018, Pearl pleiteou culpada de homicídio em primeiro grau com circunstâncias especiais de tortura. A sentença: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Na audiência, leu uma declaração com a voz contida. Disse que sentia muito pelo que havia acontecido, que desejava que Gabriel estivesse vivo, que todo dia desejava ter feito escolhas diferentes. Nenhuma menção específica ao que fez, nenhum detalhe, nenhum reconhecimento real. Em junho de 2018, Pearl e Aguirre foram sentenciados no mesmo dia pelo juiz George Lomelli. O juiz disse que era o pior caso de abuso que havia visto em quase 20 anos no banco dos juízes. Suas palavras para os dois foram: "Você quer dizer que a conduta foi animalesca, mas isso seria errado, porque até os animais sabem como cuidar de seus filhotes. Espero que vocês acordem no meio da noite pensando nas dores que causaram a essa criança e que isso os torture." E os 4 assistentes sociais que falharam com Gabriel foram indiciados em 2016, acusados de abuso infantil e falsificação de registros públicos. Em janeiro de 2020, o Tribunal de Apelações arquivou todas as acusações. A fundamentação: os assistentes sociais nunca tiveram o dever legal de controlar os agressores e não tinham custódia sobre Gabriel. Foram declarados factualmente inocentes. Todos foram demitidos, mas nenhum dos 4 foi preso. Mas a história de Gabriel não terminou com os julgamentos,
porque 5 anos depois, a 15 minutos de distância, aconteceu de novo. Depois da morte de Gabriel, o condado de Los Angeles criou uma comissão de emergência para reformar o sistema de proteção infantil. O condado contratou mais assistentes sociais, novos protocolos entraram em vigor. Entrevistar a criança sozinha, inspeção visual obrigatória do corpo, encaminhamento médico após relatos de lesões. O relatório final da comissão dizia: não podemos ficar parados esperando que outra criança sofra o destino de Gabriel Fernandes. Mas, 5 anos depois, a poucos quilômetros de distância, em Lancaster, Anthony Avalos, de 10 anos, chegou ao pronto-socorro com hemorragia cerebral fatal, queimaduras de cigarro por todo o corpo, exatamente como Gabriel. O Serviço de Proteção Infantil havia recebido 13 relatórios de abuso suspeito de Anthony ao longo de 4 anos e não agiu. A conselheira Barbara Dixon, a mesma que havia silenciado sobre as lesões de Gabriel, a mando do chefe, foi designada para acompanhar o caso de Anthony. Suas anotações mostravam que ela aconselhava Anthony a obedecer mais à mãe e a fazer o dever de casa, enquanto ele era torturado. Anthony morreu em julho de 2018. O promotor Atami, que chorou ao abraçar o pai de Gabriel após o veredito, comentou: tantas pessoas falharam com Gabriel e com Anthony. É simplesmente devastador e injusto. Barbara Dixon recebeu 4 anos de liberdade condicional e não foi presa. Em 30 de março de 2026, o juiz Lomelli negou pela segunda vez o pedido de Pearl para reduzir a sentença. Desta vez, ela alegou que havia sido coagida a assinar a confissão de culpa em 2018 e que sua compreensão limitada a impedia de entender o que estava assinando. O mesmo argumento que a defesa usou no início, o juiz não aceitou. Aguirre segue no corredor da morte. E a professora Jennifer Garcia, a primeira pessoa que ouviu Gabriel, ainda lembra da pergunta que ele fez na véspera do Halloween de 2012. É normal mãe bater nos filhos? Gabriel tinha 8 anos. Durante 8 meses, gritou por socorro da única forma que uma criança consegue. Alguém sempre ouviu, mas ninguém foi suficiente.